nome é Elaine, eu sou aluna do Ateliê Concon desde 2020, quando eu fiz o curso de velas com resina. Aí eu fiz o curso de pedras e é claro que eu estava na primeira turma do Ateliê Poderoso. Eu sou arquiteta e criei meu estúdio como um hobby durante a pandemia e não parei mais desde então. Já foram mais de 2.000 velas vendidas, eu comecei no quintal de casa, mas hoje eu tenho um ateliê para as produções, porque as vendas têm crescido cerca de 60% ao ano. Inclusive, no final do ano passado, eu recebi um mega pedido de aproximadamente R$ 9.000 através do site das Alunas Poderosas, que é uma vitrine que a Carla criou para divulgação do trabalho das alunas. O curso é muito completo. Eu ficaria horas falando sobre todas as vantagens e como ele me ajudou e tem me ajudado, porque a Carla não para de criar e alimentar a plataforma com todo o talento, criatividade e generosidade dela. O curso vale cada centavo e eu só tenho a agradecer a Carla e a toda a equipe dela. Veio o Ateliê Poderoso no momento em que eu precisava muito. E ali eu aprendi muitas técnicas para fazer as feiras, para fazer o meu site, a vender realmente as minhas peças. Mês da Mulher, para uma única empresa, eu vendi 400 peças. Achei que eu não ia conseguir fazer, mas consegui fazer. E eu tô aqui hoje para dizer que eu tô no espaço novo, ainda super bagunçado, mas saí da minha casa, tenho 2 filhos, as coisas estavam já muito atrapalhadas. Eu mudei pra cá, pretendo fazer uma loja aqui e eu quero agradecer muito a Carla, que é uma inspiração. Sem dúvida ela é inspiração, o Ateliê Poderoso é o caminho. E eu tô muito feliz com esse novo momento, eu tenho certeza que a Calma está só começando e eu sou muito grata a Carla, a equipe da Carla, ao Ateliê Poderoso. E eu tô no mundo das velas desde 2020 e abri minha própria loja no final de 2021. Hoje o nosso carro-chefe são as velas modelo oratório, que são as velas religiosas com as imagens, e elas vieram aumentar o nosso faturamento drasticamente. Então isso nos mostra a importância de encontrar o nosso nicho de mercado. Para vocês que estão começando aí, a minha boa sorte e bora colocar a mão na massa, porque sem colocar a mão na massa a gente não produz e não temos resultado. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Yolanda, eu sou a dona da marca Ilumio, mais conhecida por poucos como Yo ou Yoyo. Eu comecei a estudar sobre o ramo das velas mais ou menos em setembro de 2022, até que eu me deparei num feed com o Instagram da Carla, dela fazendo os moldes dela para fazer pote de concreto, que eu fiquei enlouquecida. O curso do Ateliê Poderoso, eu falo para todo mundo que ele é um divisor de águas, ele foi um divisor de águas na minha vida, na minha marca. Por quê? Porque eu saí do amadorismo e passei a ser profissional. E eu falo que antes de conhecer o curso, antes de entrar pro curso e tudo mais, eu me sentia sozinha, não tinha com quem trocar a experiência. Tipo, eu fiz isso aqui errado. Deu errado, o que será que eu poderia fazer para dar certo? E ali, sabe, em tempo real, fazendo, com a mão na massa. E eu encontrei isso e muito mais, fiz amigas de ouro dentro da comunidade poderosa, onde as pessoas não têm tato, não têm medo e compartilham e dividem experiências com tudo que elas fazem. Eu amo a comunidade poderosa, eu amo o curso do Ateliê Poderoso e embora o caminho do empreendedorismo não seja fácil, ainda mais do ramo das velas, do concreto, que tem várias particularidades que pouca gente fala, eu falo que a gente usa as pedras que a gente encontra no caminho para fazer vela, seja luminária e tudo mais, tudo com a criatividade da nossa mestra Carla Fortunato. Obrigada, gente. Beijo. Tenho 54 anos, conheci a casa na pandemia, eu vi uma vela dela na casca da palmeira e me apaixonei, gente, me apaixonei, comecei a seguir, né, e curti muito o trabalho dela, achei assim maravilhoso, nunca tinha visto nada igual. E aí, até que foi, assim, um dia eu consegui fazer o curso dela, tanto online, como já fui em 2 aulas presenciais. E aí montamos, eu e minha nora, o nosso ateliê, chama Ateliê Pedra Luz. E tá um sucesso, montamos há 3 meses, assim, e graças a Deus tá indo super bem. E eu só tenho que falar assim, gente, eu amo tudo que eu faço, amo o artesanato. E a Carla é uma pessoa, assim, que é uma inspiração, sabe, dia após dia.
Eu nunca vi nada igual. Eu tô muito apaixonada pelo trabalho dela, pelo nosso trabalho. E eu só posso indicar, não tenha dúvida. O curso dela é completo, sim, sabe? É maravilhoso. É uma bênção na minha vida, eu tô muito feliz. Eu sou uma poderosa, uma aluna da Carla das antigas. Eu comecei a estudar sobre velas na época da pandemia, fazer velas na época da pandemia como uma terapia, com aquela loucura toda, não podia sair, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Foi uma maneira que eu encontrei de me acalmar, de segurar a minha ansiedade. E aí, eis que um belo dia aparece a Dona Carla no meu Instagram com as técnicas maravilhosas de cimento. E aí eu me realizei, ali eu me encontrei, ali foi um divisor de águas na minha vida, e eu entendi que eu precisava fazer uma mudança radical na minha vida. Acabou a pandemia, voltei, eu sou do varejo, voltei a trabalhar, continuei ali, e final de 2021 eu decidi que eu não queria mais continuar com a minha carreira e eu queria começar a cuidar das minhas velas. Voltei a estudar, a aplicar, a testar, fazer os meus testes, a validar com alguns amigos. E em 2022 eu criei a Casa Bernal. Esse mês agora de maio a gente está fazendo 1 ano. E entrei no mercado com tudo. Participei de alguns eventos, fiz algumas feiras. Final do ano eu entrei com tudo nas feiras. Nós somos aqui de São Paulo. Entrei nas principais feiras de São Paulo. Isso me deu uma visão muito boa, muito bacana, de que estou no caminho certo. E dali comecei a fazer as vendas para o público final, fiz vários contatos, dali fiz encomendas, recebi encomendas, lembrancinhas de final de ano, lembrancinhas de casamento, fiz algumas lembrancinhas, fiz agora em março para o Dia das Mulheres, para um escritório de arquitetura, um pedido de última hora, desesperado, mas deu super certo. Fiz lembrancinhas para uma pet shop agora no Dia das Mães, foi muito legal, muito bacana. A gente já tinha feito no Natal, eu fiz agora no Dia das Mães. Tudo graças a Carla, que trouxe esse divisor de águas na minha vida. Foi muito bacana. O curso dela é um curso muito didático. Ela é uma pessoa muito didática, uma pessoa fantástica, cheia de ideias. Ela é extremamente criativa. Cada curso, cada lançamento que ela faz, ela traz ideias diferentes, super interessantes, super bacanas, a cabeça da gente vai longe, e aí em cima dessas técnicas você vai aplicando, você vai pondo a tua criatividade, os teus sentimentos, as tuas emoções, e aí vai saindo a sua identidade. Isso que é gostoso, você usar a sua criatividade e pôr a sua identidade em cima de tudo aquilo que ela te ensina, e eu só tenho a agradecê-la. Ela realmente foi um divisor de águas na minha vida. Hoje eu vivo da Casa Bernal. Gente, como eu falei, a gente está completando 1 ano, ainda somos novinhos. Ainda não estou na loja das alunas, mas estou acabando o meu site, porque eu acabei me jogando nas feiras, que eu amo de paixão, como eu falei, eu venho do varejo. Então, eu deixei o site meio de lado, mas estou finalizando, estou entrando agora logo na loja das alunas. E só tenho a agradecer. Assim, é um curso muito legal, é um investimento muito bacana, te traz novos horizontes, novas propostas. Você chegar numa feira, você apresentar a tua peça, a tua vela, o teu produto para um cliente e ouvir, uau, que diferente, não tem preço. Eu sou a fundadora da Calma Urbana. Quando eu conheci a Carla, eu não sabia, nunca tinha feito uma vela na minha vida, tá? Eu gostava de acender velas, gostava do momento introspectivo, do bem-estar que uma vela acesa pode trazer pra gente, mas eu nunca tinha feito uma vela na vida. Comecei a fazer em casa mesmo, comecei a oferecer para o meu círculo social, amigos, familiares, comecei a fazer venda, uma vendinha aqui, outra ali. E depois eu abri meu site e hoje eu tenho meu ateliê, que eu amo esse lugar, eu vendo todos os dias, não tem um dia que eu não vendo, eu já vendi até para o exterior. Eu vendo em marketplaces também, que é o meu forte, eu adoro vender em marketplace. E o que eu posso dizer é que o curso da Carla fez a diferença na minha vida, tá? Todo o conhecimento em vendas que ela tem principalmente, que tá no Ateliê Poderoso, a parte de semente de vendas, eu acho incrível, porque eu não tinha muita noção, né? E de vendas também, então é incrível, é um curso completo, as técnicas que ela ensina, é muita coisa, gente, assim, eu nem consigo fazer tudo, né, mas tá lá, é um curso completo. E
Quem tem um ateliê poderoso realmente tem o poder, se sente poderosa, porque você tem tudo ali, é só botar a mão na massa e fazer. Eu sou a prova viva de que isso dá certo, tá? Hoje eu tenho 2 funcionárias aqui que me ajudam na produção, embalar, para despachar, para enviar, né? Hoje eu tenho, o que eu posso dizer, o de mais precioso que o curso da Carla me trouxe, foi a liberdade financeira, que hoje as velas, aqui o ateliê é a minha renda principal, foi poder pagar uma escola que eu sempre quis para minha filha, ter a liberdade financeira, a liberdade de tempo. Se ela tá doentinha, eu posso ficar com ela e ela pode estar aqui comigo. E para mim isso não tem preço, tá? Gente, se você tá com medo, se você tá aí com receio, com dúvida, mete a cara, esquece o medo, que dá certo, tá? Um beijo para todos e sucesso para todas nós. Sejam bem-vindas à última aula do evento 1000 Moldes. Eu sempre falo no gênero feminino, pois é o público que eu direciono e divulgo as minhas campanhas, tá? Ele é o meu avatar. Antes de criar um negócio, é fundamental que você tenha o perfil do seu cliente bem definido. Tanto sexo como idade, interesses e o máximo que você puder definir. Se você tiver bem definido o perfil das pessoas que você quer se comunicar, você tem muito mais chances de conseguir se conectar de verdade e falar a mesma língua e gerar conteúdo que realmente tenha valor para essa pessoa. Você vai entender melhor mais pra frente, tá? Mas além da forma como eu me comunico, eu acho esse conteúdo interessante para qualquer pessoa que simpatiza com o artesanato, não importa seu gênero. Eu quero que você se sinta parte desse projeto. Se você chegou até aqui, é porque está compromissada com a sua evolução e seu desenvolvimento. Eu acho que as transformações nas nossas vidas só acontecem desse jeito mesmo, com muita paixão, muita força de vontade e persistência. Tem que ser quase uma obsessão mesmo. Se você chegou até aqui, significa que você está compromissada em melhorar sua qualidade de vida, a qualidade de vida da sua família e, assim como eu, escolher o caminho do artesanato para realizar tudo isso. Na primeira aula você aprendeu sobre o poder transformador do artesanato e as possibilidades que esse mercado pode abrir na sua vida. Você aprendeu também a criar peças incríveis para movimentar e capitalizar o seu ateliê. Diferente de muitos eventos gratuitos que a gente vê por aí, eu tentei mostrar tudo sem pular nenhuma etapa e deixei a aula bem direta e clara. Afinal, como eu sempre falo, ninguém tem tempo para perder com enrolação. Agora, nessa aula, você vai entender como se tornar uma artesã de sucesso que vende muito, com o método do Ateliê Poderoso, e começar a conquistar sua autonomia e independência. E nessa aula, eu vou te ensinar a usar o silicone para copiar matrizes e criar moldes únicos e exclusivos. Com essa técnica, vamos fazer do zero essa bandeja chiquérrima e esse potinho que foi feito com cimento poderoso. E depois a gente vai selar todas as peças, tá? Da primeira aula também e dessa daqui, para não ficar nenhum pozinho soltando, e vou dar dicas de acabamento para vocês também. Durante essa aula você também vai entender o que é preciso para literalmente concretizar seu ateliê poderoso e lucrativo. Então bora colocar a mão na massa! Então vamos lá. Para mim, a arte de criar moldes é uma arte mesmo, tem muita criação no processo. Como eu falei na aula anterior, existem outras técnicas e materiais para se criar moldes. Hoje vocês vão aprender a criar moldes com 2 propósitos específicos. O processo, de forma geral, é feito por 3 partes. Primeiro é a matriz, tá? Ela é a forma que será copiada. Depois, o recipiente. O recipiente é onde vamos colocar a matriz para a gente despejar o silicone. E o material, que no caso aqui a gente está usando o silicone para criar o nosso molde. Então a produção do molde será também dividida em 3 partes: matriz, recipiente e silicone. Bora começar então pela matriz. A matriz é a forma original que será copiada, tá? Então ela vai pegar todos esses mínimos detalhes, se tiver um quebradinho aqui, será copiado também. Eu costumo brincar que você pode criar a sua matriz e pode comprar a sua matriz, ou pode até roubar a sua matriz, tá? Eu vou dar exemplo para você dos 3, tá?
Primeiro, a gente vai falar da matriz do zero, que é o mais difícil de se fazer. Você tem que entender sobre modelagem, tá? Eu tenho aqui um exemplo da minha matriz que foi feita para luminária piccola. Então eu criei esse cubo, do zero. Eu esculpi esse cubo com gesso, depois eu embuti aqui a parte do soquete e depois eu fiz a parte do furo aqui, que é onde é a saída do fio, tá? Então eu fiz todo esse processo bem manual para sair exatamente uma luminária piccola que eu tenho aqui para vocês entenderem, com o soquete e a saída do fio, tá? E você pode customizar isso, do jeito que você quiser. Você pode colocar a sua marquinha aqui em alto relevo e aí, se você colocar isso na sua matriz e fazer o molde de silicone, todas as peças que você fizer depois nesse molde vai sair já com a sua marquinha. Então, uma infinidade de possibilidades que você pode fazer com a sua matriz, tá? Isso é bem complexo, tá? Eu ensino passo a passo dessa técnica dentro do curso da Telepoderoso. Mas, basicamente, é uma forma original que você cria ela e, a partir do molde dela, você tira peças idênticas com facilidade. Você pode até fazer uma assinatura sua que vai copiar. Hoje em dia, a gente tem impressoras 3D que ajudam muito na criação dessas matrizes, tá? Eu mesma nunca usei, mas eu pretendo usar em breve. O outro exemplo é a matriz que você rouba, Tem aqui um exemplo da vela tronquinho, que viralizou, todo mundo ficou doido com essa vela tronquinho. Então o que eu fiz? Eu roubei, o tronco que estavam podando uma árvore na rua, a prefeitura estava podando, eu peguei uns troncos e fiz esses toquinhos para fazer uma matriz. Eu brinco que você rouba da natureza, tá? É apenas um tronco real de árvore cortado. Mas ela é a matriz, é a forma original que será replicada pelo molde quantas vezes você quiser. Por exemplo, se você quiser fazer uma vela de espiga de milho, é só pegar uma espiga de milho cortada da mesma forma que você vai ter o produto final, um formato de milho. É só um exemplo aqui para você entender as infinitas possibilidades, tá? O limite é a sua criatividade. E o último exemplo são as matrizes que você compra, que são as matrizes que a gente vai utilizar nesse evento. Aqui, por exemplo, a gente vai utilizar uma bandeja de bambu e um copinho de vidro, tá? Essa bandejinha eu comprei lá na 25 de março, que é um centro bem conhecido aqui em São Paulo, até quem não é de São Paulo vem bastante pra cá. E esse copinho antigo eu achei bom achado, que ele tem essa textura que é maravilhosa, é incrível. Eu achei lá no armário da minha mãe, jogado lá no fundo, que ela não estava nem dando atenção. E olha que legal, trabalhar com matrizes compradas é muito prático e é uma oportunidade de ressignificar objetos e também de customizar eles. Depois desse evento, você vai ficar obcecada observando todos os objetos em lojas de utilidades e já ir imaginando como você pode ressignificar eles. Mas existe um problema com matrizes compradas. Na maioria das vezes, elas não estão prontas para serem copiadas. Então eu vou mostrar para você como analisar e preparar as matrizes para esses casos específicos. Basicamente, a gente vai analisar 3 aspectos: é o material, a forma e a resistência. Então a gente vai começar pelo material. Em teoria, tá? Qualquer material rígido deve funcionar. Aqui no ateliê, minhas matrizes são de resina ou de massa poderosa. Nesses casos aqui, o material é o vidro e o bambu. Tudo ok até aqui, tá? Agora a gente vai falar da forma. A forma provavelmente é a parte mais importante sobre a matriz, pois é ela que vai nos dizer como será feito o desmolde, como a peça vai sair do molde. Então o formato, a geometria da matriz tem que ser favorável para o desmolde. Então eu vou dar 3 exemplos para vocês de desmolde. O primeiro que eu vou trazer aqui é o desmolde ideal. Eu tenho um cubo de exemplo, tá? Que é o desmolde ideal. Por que ele é? Porque o formato do cubo é retinho. Então imagine ele saindo do molde, ó. Ele sai retinho também, você não tem dificuldade nenhuma para tirar ele. O segundo é o desmolde forçado, que é o caso da nossa bandeja de bambu que a gente vai fazer aqui, tá? É a forma da matriz, ela é levemente fechada. Então aqui, ó, diminui. Pensa que a gente faz assim ao contrário, Então a gente tem que desmoldar levemente, a gente vai forçar, tá? Porque a parte de baixo é um pouco fechada, porém o silicone ele tem uma certa elasticidade, então ele consegue abrir um pouco para essa peça passar, mas tem que forçar um pouco,
tá? Vocês vão entender porque a gente vai fazer isso aqui na prática, a gente vai fazer essa peça do zero e desmoldar. E o terceiro é o desmolde com um molde aberto, tá? Veja o exemplo da rainha que eu desenvolvi, vou trazer ela aqui para vocês verem. Essa é a rainha e esse é o molde da rainha, tá? Então, olha como ele é fechado, aqui a parte de cima. Ele é um molde que ele é aberto, porque pensa, ela tá assim lá dentro. Como que ela sai por esse buraquinho? Impossível. Então, ele precisa ser um molde aberto. Porque assim, dessa maneira, ela sai com mais facilidade e não quebra também, né? Então, para vocês entenderem aqui, né, os 3 exemplos. Aqui é uma forma de desmolde ideal, ela é retinha, sai perfeitamente. No caso da bandeja é um desmolde forçado, porque a parte de cima é mais aberta e a parte de baixo é mais fechada, então a gente tem que forçar para tirar do molde. E aqui é o desmolde que é com um molde aberto, porque a gente está usando aqui uma peça que é irregular. Então não tem a possibilidade dela passar por esse buraquinho, tem que ser um molde que seja aberto para tirar essa peça que é irregular. Agora, por último, a gente tem que analisar a resistência que terá a nossa peça a partir da matriz. Por exemplo, matrizes de vidro, tá? Como essa daqui que a gente vai fazer no evento. Eu acho que é um bom início para você aí na sua casa é fazer uma matriz usando um copo de vidro que todo mundo tem, tá? Se você usar ele, né, o seu copo do jeito que ele é, imagina com essa paredinha fininha. Isso em formato de cimento, vai quebrar facilmente a hora que você tirar do molde. Então não funciona, a gente tem que dar um jeito de reforçar essa espessura da matriz para ficar mais parruda e no final a gente tirar do molde uma peça que seja resistente. Então quando for escolher a sua matriz, nunca deixe de analisar essas 3 coisas que a gente falou agora. O material, a forma e a resistência. Então agora vamos começar a fazer os nossos moldes. Então vamos começar a trabalhar nossas matrizes. Primeiro a gente vai começar pela mais fácil, que é a bandeja, tá? Ela tem um material sólido, resistente, ela é feita de bambu, como eu falei pra vocês, e ela tem um formato levemente fechado aqui embaixo, tá? Vocês vão conseguir ver aqui melhor. Então ela é mais aberta na parte de cima e levemente ela fecha. Lembrando que as peças nesses 2 casos serão feitas de cabeça para baixo, tá? Então nesse caso, com esse formato, vamos ter que fazer um desmolde forçado. E a resistência dela é muito boa, tá? Ela tem um fundo que relativamente ele é grosso, então ele tem mais ou menos meio centímetro aqui, que é o suficiente, já que vamos fazer uma peça de cimento no final. Então essa matriz aqui, a gente não precisa fazer nada, ela tá pronta para ser copiada. Se você for atrás de uma bandeja para copiar, você analisa, né, as paredes, o fundo, a abertura e a grossura, tá? É muito importante isso. Agora a gente vai analisar o nosso copinho aqui charmoso. Ele tem um material ótimo, né? Ele é resistente, que é um vidro aqui. Já o formato externo dele é irregular, porque ele é assim, ele é fechado, ele abre e depois ele fecha de novo, tá? Então a gente vai ter que fazer aqui um desmolde com um molde aberto, tá? Com uma abertura na lateral igual a da rainha que eu mostrei pra vocês agora. A parte mais larga da peça tem que passar por uma abertura muito pequena, por isso que a gente precisa abrir. E o silicone, ele não é tão resistente assim, ele pode rasgar. Então a gente vai fazer juntas essa abertura lateral, tá? Mas ele tem outro problema, que é a resistência. Como ele é vidro, né? A parede dele é muito fininha, então a gente vai ter que engrossar. Vamos engrossar juntas? Eu vou mostrar pra vocês como funciona a técnica pra você engrossar, porque provavelmente você vai ter que fazer usando o copo que você tem aí na sua casa. Normalmente a parede é muito fina, então vamos lá. Aqui tem muitas formas, tá, da gente aplicar essa técnica. Aqui eu vou utilizar massinha, mas você pode utilizar outros materiais como argila, por exemplo, tá? Só que a massinha é fácil, né? Quem tem criança assim como eu, sempre tem uma massinha aí sobrando. Vamos lá. Então aqui, ó, vamos analisar o nosso potinho, tá? Além dele ter essa forma irregular externa, ele também tem essa forma irregular interna. Então, internamente ele também tá assim, tá? Então eu quero tirar isso, porque na hora de desmoldar, eu quero que ele saia facilmente para não rasgar meu molde e não quebrar a peça também, que é o principal. Então o que a gente vai fazer? A gente vai engrossar a parede, mas também a gente vai fazer uma parede que fica tipo um cone, entendeu? Que aí fica mais fácil para o desmolde, vou mostrando para vocês aqui na prática. Então eu vou pegar minha massinha aqui e vou engrossando a minha parede, tá?
vai colocando. Pode pôr no fundo também, que aqui o fundo também tá mais fininho, então a gente vai pôr no fundo também. A gente vai continuar aqui. Ai, cheiro de massinha é muito bom, né? Eu adoro cheiro de massinha, de gasolina, de WD. Vamos usar um WD já já. Ó, vai colocando na parede. E você vai vendo aqui, precisa engrossar mais. Colocando. Eu vou vendo se não tem nenhuma parte que tá tão funda. Eu quero que fique reto aqui. E aqui, ó, eu vou fazendo assim. O que é importante aqui? A gente tirar aquela parte, né, que ela tava assim internamente, igual tá aqui fora, ela tava também interna. Então a gente tira, além disso a gente já engrossa a parede para criar resistência para nossa peça. Então facilita no desmolde, já cria resistência para a peça também. Então agora eu vou dar uma apertada com o dedão. Pra ele fazer tipo um cone, né? Como eu falei pra vocês. Então, além de eu estar engrossando a parede para criar uma resistência, eu tô facilitando o desmolde, tá? Agora eu tô pressionando, tá? Pra essa massa ficar mais compacta e não ficar nenhum vãozinho, nenhum buraquinho. Que, como eu disse, essa é a matriz. O silicone copia tudo. Qualquer defeitinho ele vai copiar. Ó, pra vocês verem como que ficou. A gente tirou a parte interna que ela tava côncava, né? Vamos dizer assim. Ela tava, então pensa isso para desmoldar, isso trava a gente que não sai nunca mais. Então a gente tirou isso e engrossou a parede para criar resistência, porque nossa peça será feita de cimento poderoso. Nossa matriz está prontinha, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de um copo, tá? Que eu engrossei a parede, que é um copo, ele tem essa textura bem interessante, só que ele é super fino. Olha aqui, essa parte do vidro. Então eu tive que engrossar a parede dele e fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, mas engrossando a parede, tá? E aí o que é importante vocês analisarem é esse acabamento aqui de cima, porque o silicone copia tudo, então tem que estar impecável aqui. Aqui eu passei uma linha mesmo de costura para cortar a massinha bem perfeito. Não amassei com a mão para fazer o acabamento, eu cortei com a linha para ela ficar bem retinho. É isso, tá, gente? A técnica é a mesma. Bom, tá pronto aqui as nossas duas matrizes, tá? Minha dica é: dedique o máximo de tempo e carinho e deixe elas o mais perfeitas possível, pois esse é um trabalho que você vai ter para fazer só uma vez, tá? Depois que tiver seu primeiro molde de cada peça, você usa eles para tirar outras matrizes se você precisar, tá? Você vai entender isso mais pra frente. Por enquanto é isso. Capriche o máximo possível nas suas matrizes. Uma coisa que eu adoro sobre produção de moldes é que é tão prático que você não precisa ter um super ateliê enorme, tá? Com um espaço enorme para usar ele. Basta ter uma mesa pequena para apoiar
e pronto. Você deve estar acompanhando as oficinas que rolam aqui no ateliê. Aqui é um espaço enorme, pois ele foi crescendo para atender cada vez mais pedidos e para receber as minhas alunas também. Mas como eu falei na primeira aula, eu comecei na lavanderia do meu apartamento. Eu amo esse espaço aqui porque ele faz parte da minha vida, da minha família. O Raul aprendeu a andar aqui, a Hannah também aprendeu a andar aqui. Quem já veio aqui, né, sabe que aqui o ateliê é enorme, tem um espaço gigante, tem casa lá na frente, escada para todo canto. Então, se você não souber andar, você não aproveita esse espaço. Então, não é um lugar que dá para ficar engatinhando. Então não dava pra ela brincar muito, então ela tinha que ficar só vendo o Raul correndo pra lá e pra cá, pulando pra lá, subindo escada. E aí ela começou a se desenvolver e em 2 semanas ela já tava andando. Parece um pouco duro, né? Mas é a realidade. Eu conto essa história porque é um ótimo exemplo sobre dificuldade. Toda dificuldade gera evolução e desenvolvimento, tanto para as crianças quanto para nós adultos tentando empreender. Quando você aceita sair da zona de conforto, pode ter certeza que vai evoluir e aprender. É um fato. Por isso que eu valorizo muito o espaço aqui no ateliê, tá? Trabalhar ao ar livre é incrível para mim. Eu trabalhei 10 anos em uma empresa que não tinha janelas. É verdade, eles fecharam a janela com tapume. É um absurdo. O ar-condicionado era sempre torando, era muito gelado e a gente não sabia se estava chovendo, se estava sol, se o Godzilla ia passar pela janela. E quando rola dificuldades aqui no ateliê, no dia a dia, eu penso nisso, me ajuda a continuar, sabe? Uma parte legal de construir um ateliê é que você faz ele de acordo com as suas necessidades. É um espaço inteiro feito para extrair o máximo da sua criatividade, da sua produtividade e te dar bem-estar enquanto trabalha. Isso é fundamental para o negócio ser sustentável, para o negócio ser positivo, tanto financeiramente como para sua jornada mesmo. É qualidade de vida e de trabalho tudo junto. Aqui, por exemplo, tem muita natureza, tem muita árvore, muita planta. Eu me sinto bem assim, tá? Mas às vezes não é para todo mundo isso. Tem gente que prefere lugares mais fechados. E tá tudo certo. O ateliê é um lugar projetado para atender às suas necessidades e aflorar o seu potencial e sua criatividade. Então, quando você pensar em criar o seu ateliê poderoso, pense em criar ele com esse propósito. Bom, agora a segunda etapa do processo é o recipiente, tá? É uma caixa ou um tubo que esteja vedado, porque nele a gente vai posicionar as nossas matrizes e depois preencher com silicone. O que você precisa levar em consideração sobre o recipiente é que ele tem que ser bem firme para não desenformar. Ele tem que ser resistente a líquidos e ele tem que ter um tamanho bom em relação à matriz, tá? Isso pra gente não fazer um molde grosso demais com silicone demais ou um molde fino demais e que seja frágil. Não existe regra, pois cada recipiente depende de cada matriz. Então vamos fazer na prática para a gente entender melhor, tá? Agora a gente vai preparar o recipiente do nosso mini copinho, tá? A gente vai usar aqui um tubo de acrílico, eu vendo esse tubo de acrílico no site, exatamente esse aqui é o GG, mas você pode usar também um cano PVC, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai vedar na parte que ele é aberto, que assim o nosso silicone não vai sair, tá bom? Então que é importante você ver o recipiente que você vai utilizar. Quando você coloca o cano aqui, você precisa entender, né, que não pode ficar tão apertado, que senão a parede do silicone fica muito fina, ela pode rasgar. E não pode ficar tão largo, que eu falei pra vocês anteriormente, de ficar um monte de silicone, é difícil para desmoldar e é um desperdício até de material. Então a gente faz com esse mesmo cano um leve aperto. Ó, eu vou fazer aqui no olho pra você, vou prender e depois eu falo pra vocês a medida, tá? Que ele vai ter aí de espessura de parede. Então mais ou menos assim, ó, é uma medida ideal. Eu olhando aqui por cima, tá? Vou prender aqui pra vocês verem. Seguro aqui. Pego a minha fita. Vou pegar um pedacinho só pra prender esse início, pra ele segurar a medida aqui. Vou apertar aqui, ó, pra ele ficar certinho. Agora eu vou passar a fita em tudo. Então, o que eu fiz aqui, eu vedei ele, tá? Fechando um pouco o cano. Que aí ele fica numa medida boa
pra gente ter essa parede. Ó, vou passar a medida do diâmetro pra vocês que ficou, tá? Então, a medida do diâmetro interno ficou de 9,3, tá bom? Que aí eu entendo que tem uma parede boa aqui, não é tão fino nem tão grosso pra gente despejar o silicone depois, tá? Esse é o mais simples, tá, gente? Você vê que esse molde tá praticamente pronto pra gente já fazer o nosso molde. Mas nem sempre é assim, tá? No caso aqui da nossa bandeja, a gente vai ter que customizar um recipiente novo para apoiar a nossa matriz para depois a gente jogar o silicone. Então a gente vai fazer juntas. Aqui eu tô usando um foam board, tá? Eu sempre trago o foam para para criação de várias peças de eventos e dentro do curso também. Normalmente eu uso branco, mas quando eu vi o preto, falei, quê? É minha cara isso aqui. Eu peguei o preto, tá? Vou fazer junto com vocês, nunca fiz no preto. Então o que a gente precisa entender aqui? O foam, tá? Para quem nunca ouviu falar, ele é muito usado por arquitetos, você encontra facilmente em papelaria. Ele é 2 folhas com uma espuma no meio. Então tem uma folha, uma espuma e uma folha, tá? E com isso ele permite fazer dobradiças. Eu vou mostrar pra vocês como que funciona essas dobradiças, tá? Bom, então agora a gente vai cortar o nosso foam. Vou explicar pra vocês como que a gente faz o corte medindo a nossa matriz aqui, tá? Então pra vocês entenderem, a nossa matriz, ela tem no total 25 centímetros de largura, tá? E aqui de comprimento seria, né? Ela tem 9,5. Bom, vou mostrar aqui pra vocês a peça pronta, tá? Pra não ficar tão abstrato pra vocês entenderem. Então aqui eu fiz um molde copiando exatamente essa matriz. Então eu tenho aqui que entender a minha altura da matriz e o comprimento da minha matriz. Então eu tenho uma espessura aqui, eu tenho uma espessura aqui nas laterais dela e também na altura. Então eu preciso colocar essa conta para fazer o corte do foam, tá? Então eu vou mostrar para vocês qual que é a medida que a gente usa de gordura, né, para fazer esse fechamento da peça. Bom, agora eu já deixei cortado o meu foam aqui na medida exata, tá? Porque eu já tinha feito previamente uma outra peça. Mas eu vou explicar para vocês o porquê que eu cortei desse jeito, tá? Para vocês entenderem, eu mostrei para vocês que a peça tem 25 centímetros de largura. Então eu considero, né, eu tenho que considerar essa parede com 75 milímetros em cada ponta, tanto na ponta daqui quanto na ponta daqui. Daqui a gente tinha calculado que tinha 9,5, né? Isso, 9,5. Então eu vou considerar 75, 75, 75, 75. Mais 75 mais 75 dá 1,5. Então eu considero o tamanho da minha peça mais 1,5 para fazer o corte total do meu recipiente, tá? E também tem que considerar, tá, a altura, né? Como eu mostrei pra vocês aqui. A altura é importante. Eu tô considerando aqui uma altura de 2,5, tá bom? Então, pra vocês entenderem como que vai funcionar o corte, eu vou fazer na prática aqui. Então, só pra vocês entenderem, a nossa caixinha tem que ter 26,5 aqui de comprimento, tá? 11 aqui de largura, vamos dizer assim, e 2,5 de altura, tá bom? Eu vou marcar aqui e vou cortando e falando com vocês. A gente vai marcar aqui no nosso foam 2,5. A partir do ponto do 2,5, 26,5. E aqui a minha sobra vai dar 2,5 certinho, porque eu já tinha cortado na medida, tá? Então aqui a gente tem os 26,5 marcado. Agora a gente vai fazer em cima também. A gente vai marcar 2,5, 26,5. Eu confiro aqui 2,5. Agora a gente vai fazer aqui no comprimento, né, vamos dizer, da peça. Então, são 2,5. onze. E o restante que sobrou aqui a gente bate 2,5. Agora a mesma coisa desse lado, 2,5. A partir do ponto do 2,5, 11.
e 2,5, tá? Agora tá marcado, a gente vai riscar e ligar todos os pontos aqui. Vamos ligar aqui. Vamos ligar aqui. Vamos ligar aqui. E aqui. Beleza? Agora o que eu preciso fazer aqui para a gente criar a nossa dobradiça? Eu preciso tirar essas 4 pontas, tá? Que é o excesso aqui do fond. Vou mostrar para vocês como a gente tira o fond e como a gente só corta para deixar uma dobradiça, tá? Então vamos lá. Como eu disse para vocês, é uma folha, espuma e uma folha. Então a gente vai espetar aqui o estilete e passar uma vez. Passando uma vez, ele corta a primeira folha. Passando a segunda, ele corta a folha de baixo. Então eu vou passar pela segunda vez porque eu quero tirar essa ponta, tá? Agora a mesma coisa aqui. E sempre de dentro para fora, tá? Quando você for cortar com o fond. Espeta. Segunda vez. Aí o seu quadradinho vai sair. Então vamos fazer com os outros também. Seguinte, você vai cortar a sua caixa aqui, a sua folha, levemente. Se você colocar muito peso na sua mão, você vai cortar a folha de baixo também. Então a gente quer só que corte levemente a primeira folha, que é essa folha de cima. Se eu pesar a mão, ela corta a folha de baixo também e estraga tudo, vai sair e não cria a nossa dobradiça que a gente está buscando aqui. Então vamos lá. Eu vim com a régua aqui. Seguro com firmeza e corto a primeira parte da folha. Pronto, cortei os 4 cantos. E agora o que eu faço? Viro ela, tá? Ao contrário da onde eu marquei. E dobro o fond, ó. A nossa dobradiça aí, pra vocês entenderem. Ó, olha que interessante. Então temos aqui a nossa caixinha quase pronta para receber a nossa matriz. O que a gente precisa fazer agora é fechar essas laterais, tá bom? Então vamos fechar juntas aqui, eu vou usar a cola quente, tá? Eu já tinha deixado quentinha pra gente começar a trabalhar. E aí a gente vai aplicando pra fechar em todas as pontas. O importante pra vocês entenderem na hora de fechar, vocês não podem passar a dobradiça, isso deixa torto, tem que deixar ela retinha, juntando uma frestinha de uma ponta da outra, assim você já consegue passar a cola, tá? Vamos fazer na prática. Vou fechar aqui, ó, e vou dar um pontinho da cola quente, tá? Ó, eu vou usar o mínimo de cola quente, tá? Porque senão ela começa a vazar para todos os lados. Só para ela começar a grudar. E demora um pouco para secar a cola quente. Você pode até soprar para agilizar. Ó, agora a nossa caixa tá prontinha, já colei as 4 pontas, tá? Então o nosso recipiente tá pronto pra gente preparar, colocar a matriz e silicone. Então bora lá. A próxima etapa você vai ver que é parecida com o processo da luminária da aula anterior, tá? O silicone nada mais é do que um líquido que se solidifica. E os recipientes eles vão funcionar como moldes para criar nossos moldes de silicone. Ele pode ser gesso, ele pode ser platina, que é um outro tipo de borracha,
pode ser fibra de vidro, pode ser também areia, tá, gente? Para fazer metal se usa areia. Aqui nesse evento a gente vai trabalhar com silicone. É prático, fácil de encontrar, é barato e é super versátil. Esse silicone que a gente vai usar para essa aula é da Redilize. Existem silicones super rígidos e super molengos também, tá? Aqui a gente tem de uma rigidez média. Então ele diferencia pelas cores. A gente está usando aqui um silicone na cor rosa da Redilize, tá? E ele é uma mistura líquida de silicone com borracha. E para endurecer, ele precisa de um catalisador, né? O endurecedor, que é esse daqui, ó. Ele vem normalmente na medida certa para você misturar com o pote. Após você fazer a mistura desses dois materiais, você vai ter em torno de 5 minutos para despejar isso no molde. Sim, ele começa a endurecer bem rápido. Então, antes de você misturar, esteja certa que seus recipientes e as matrizes estão prontos e montados, tá? Então, vamos preparar primeiro a matriz com o recipiente do nosso potinho. Então, primeiro a gente vai pegar o nosso potinho aqui, e aqui eu tô com uma folha de acetato embaixo, tá? Eu vou colar, tá? Vou passar uma cola quente aqui embaixo do nosso potinho e eu vou colar aqui no nosso acetato, tá? Isso é bom porque aqui a nossa matriz não vai ficar sambando e, na verdade, se fosse vidro, né, nem precisaria porque ele tem um peso que é difícil ele dar jogo, mas se fosse madeira, por exemplo, a madeira ela flutua quando a gente coloca o silicone. Então é bom você certificar que a sua matriz vai ficar quietinha lá depois que você jogar o líquido, tá bom? Então a gente vai colocar aqui um pouco de cola quente e colar no nosso acetato, tá? Vamos fazer isso. E vamos colar aqui no acetato. Esperar secar um pouquinho. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai passar vaselina, que eu tenho uma vaselina em pasta, tá? Sólida, né, como falam. Você vai passar essa vaselina em pasta em toda a sua matriz, tá? Porque eu quero que depois que a gente jogar o silicone, a gente fizer o desmolde, saia facilmente. Se a gente não faz isso, não sai. Então é preciso passar a vaselina assim. E é uma camada, gente, que é fininha, para não marcar tanto. Porque lembra, o silicone ele copia tudo, até o que tiver quebradinho ele copia. Então é só uma camada fininha para facilitar o desmolde. Eu passo em tudo, desde lá de baixo. Passo em cima. E eu passo interno também, tá? É importante passar dentro. Devagar, tá? Precisa fincar o pincel. Então eu passo em tudo, tá? Certifique que tá todos os cantinhos com vaselina. Bom, agora só para certificar, eu passo o pincel assim, ó, para certificar que tem embaixo, tá? Tá feito. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui com o nosso cano, né, nosso recipiente que já tá fechadinho, e a gente vai colocar ele aqui, tá? Vou centralizar por cima, sempre bom para centralizar você olhar por cima, tá? E aí aqui é o mesmo esquema da luminária, a gente vai fazer nos 4 pontos, depois a gente vai fechar tudo com cola quente. Por que a gente vai fazer isso? Para não vazar o silicone, tá? Então a gente veda com cola quente. Pode ser com massinha também, tá? Se não tiver a cola quente, você coloca a massinha em toda a circunferência aqui do seu recipiente, tá? Mas não precisa passar vaselina no cano, não precisa, porque o cano ele não gruda na borracha de silicone. Então fiquem tranquilas que não precisa passar silicone no cano, tá? Então vamos lá. Centraliza. Pega a cola quente. E põe nos 4 cantinhos aqui, só para ele não andar, e depois a gente passa em tudo, tá?
Espera secar um pouquinho, depois a gente vai fazer em toda a circunferência. E outra coisa, tá? Eu falei pra você não passar a vaselina no cano que é de acrílico. Aqui eu tô usando um cano de acrílico, não esqueça. Se você for utilizar um cano de PVC, é melhor passar a vaselina assim. Então vamos lá, vamos passar em tudo. Fechar todos os cantinhos, assim eu garanto que o silicone não vai vazar descompensadamente quando a gente for colocar ele aqui, tá? Mesma coisa o acetato, não gruda no acetato, por isso que a gente também não passou no fundo, tá? Que é bem parecido com o acrílico. Beleza, agora a gente tem que esperar secar essa cola quente, evita de mexer, tá? A cola quente ela demora um pouquinho para secar. Então eu vou deixar secando a cola quente, vou passar pro lado aqui e a gente vai preparando o nosso outro recipiente com a nossa outra matriz, que é a bandeja, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Diferente lá, né, do nosso cano de acrílico, aqui a gente está usando um recipiente que é de papel. Então, a gente precisa, sim, selar ele com a vaselina, tá? Porque ele é sensível a líquido. Então, a gente vai selar ele antes com a vaselina. Só que antes de passar, eu vou deixar 2 bolinhas aqui sem passar a vaselina. Por quê? Como eu disse para vocês, né? A gente vai colar, fixar igual o outro nossa matriz. E aqui é uma madeira, disse o exemplo que a madeira ela boia. Então a gente vai colar, vai passar cola quente aqui e colar no nosso foam depois. Se eu passo vaselina e depois tento colar com cola quente, não cola. Por isso que a gente vai deixar essas 2 círculozinhos sem passar vaselina, tá? Então vamos lá, vamos fazer. Então a gente vai passar. Em todo o recipiente, na lateral também, tá? Não esqueçam, é importante passar na lateral. Vou deixar aqui, ó, 2 frestinhas aqui pra gente colar depois, tá? Eu venho aqui. Vamos passar na lateral. É bom que você consegue ver porque fica brilhante. Aí passa. Beleza? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e colar, tá? A nossa bandeja. Só que antes da gente colar, a gente vai passar a vaselina na bandeja também. Só que a gente não vai passar na parte de baixo, tá? Porque é a mesma coisa. Se a gente passa a vaselina aqui e colocar a cola quente, não vai colar. Então a gente vai só passar a vaselina na lateral e na parte de cima. A gente passa aqui. Camada fina, lembrem, tá? Porque o silicone, ele copia tudo. Lateral. Beleza. Agora o que a gente vai fazer é colocar a cola quente aqui onde eu deixei o espaço e colar a nossa bandeja, tá? Vou colocar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. E colar a nossa bandeja. Pressiona, tá? Ajusta se tiver necessidade. E é isso. Ó, vocês viram que eu fiz uma leve pressão com o dedo, né, para colar a bandeja? Então, repassa na parte de cima aqui, ó, com o pincel, porque o silicone copia até a digital. Então, vamos evitar. A gente quer aqui moldes perfeitos. Tá pronto. Então, agora aqui, nossos 2 recipientes com matrizes estão prontos. Agora,
chegou a vez do silicone, né? E qual a quantidade de silicone usar? Existe uma forma de você medir a quantidade de silicone necessária para o molde, que é com arroz. Por exemplo, você coloca arroz, como se fosse aqui, até a medida que você quer que chegue o seu molde. Depois você retira o arroz em um medidor de volume desses de cozinha mesmo, e aí você tem o volume de silicone que você vai precisar. Mas para você poder fazer isso, o molde não pode estar com vaselina. Você tem que fazer isso antes de passar a vaselina, tá? Senão vai deixar tudo complicado, vai grudar arroz em tudo. E eu sempre recomendo simplificar isso. Mistura o silicone todo e deixa algumas matrizes extras em recipientes prontos. Se sobrar silicone, você despeja nessas matrizes que você já deixou reservado, tá? E já faz mais moldes. Se você quiser dividir o silicone em porções, tem que dividir o catalisador também da mesma forma, com uma balancinha de precisão. Você consegue facilmente, tá? Por exemplo, você quer dividir o pote em duas partes, tá? Divide o silicone em duas partes iguais e divide o catalisador também em duas partes iguais. Aqui para esses recipientes eu fiz antes, né, da aula, eu sempre faço as peças antes, testo as peças antes. Ele tem um pouco mais, tá, de 500 gramas de silicone e aqui um pouco menos. Então 1 quilo aqui que eu tenho de silicone vai dar certinho para essas duas peças, tá? Talvez até sobre um pouquinho, tá? Mas vamos lá fazer tudo. Com a coisa a gente pega uma matriz aqui, improvisa e enche também para vocês verem. Então você vai abrir o seu silicone. E antes de você ir lá emocionada jogar o catalisador, você precisa homogeneizar o seu silicone, tá? Quando você abre, você consegue ver bem visível que ele tá decantado, o óleo tá em cima e a parte da borracha tá embaixo. Você precisa misturar bem. Depois que tiver homogêneo, aí sim você coloca o catalisador. E lembrando, só tem 5 minutos para despejar, então faça com calma, tá bom? Bora lá. Aqui eu tô com um formão. Esse formão é ótimo para mexer, tá? Então vamos lá, a gente vai mexer. Você vai sentir, quando você começar a mexer, que a parte funda aqui, ela é um pouco mais dura. Você precisa ir soltando quando você vai mexendo. Depois ela fica bem flexível, bem molinha. Ó, tá bem homogêneo, tá? O silicone já tá bem misturado com a borracha. Eu falei óleo, né? É que a aparência é bem de óleo quando você abre, mas é o silicone que tá na parte de cima e a borracha decantada, tá? Então olha que gostoso, olha que material gostoso, olha que lindo isso aqui. Eu adoro mexer com silicone, é uma pira. Beleza, quando estiver bem homogêneo, tá? Certifique que tá bem lisinho, não tem nenhum cabelinho, que você mexeu bem. Você consegue ver quando você levanta assim, você tem cabelinho, tá? Todo esse cabelinho, às vezes, que fica, que é mal misturado, ele transfere também para a peça e fica aparecendo. Então você mistura bem, como eu falei, com calma. Então aqui tá bem misturado. Agora a gente vai adicionar o catalisador e também mexer até ficar homogêneo. Depois que você mexeu bem e ficar homogêneo, a gente vai despejar isso lá nos nossos recipientes com a matriz. Então bora lá, vamos colocar o nosso catalisador, tá? Bom, então agora eu vou despejar o catalisador aqui, total, no nosso silicone, tá? Primeiro despeja tudo, depois você mexe. Bom, foi. Agora a gente vai começar a mexer. Quando você vai mexendo, você fala, não vai dar certo isso aqui. Vai com calma que ele vai ficar bem homogêneo. Bom, vou mostrar pra vocês como ele tá homogêneo. Olha que delícia, olha que gostoso isso aqui. Tá de comer. Pronto, agora chega de encebar. Vamos colocar isso aqui lá no nosso recipiente. Vamos começar aqui pela bandeja, tá? Vou colocar assim para aparecer os dois, tá? Então bora. Vou despejar aqui bem no cantinho para ele ir infiltrando no dentro, né? Não jogo por cima, eu jogo bem no cantinho. Então é com calma. Vai jogando um pouquinho. E vai espalhando, vai vindo com o silicone. Não precisa encher até o fim.
Tá bom. Agora a gente vai encher o nosso potinho. Pode jogar por cima aqui, tá? Então bora. Coisa linda. Vai jogando bem devagar. Não joga tudo de uma vez não, tá? E deu certinho no final. Nem precisou encher outra coisa aqui. Bom. Ó, pra você certificar, tiver insegura se entrou silicone, dá uma leve batidinha, tá? Que nesse caso, né, a nossa peça ela era mais difícil de entrar o silicone. Então você dá uma leve batidinha só pra se certificar. Beleza? Agora o tempo de secagem do silicone, ele demora de 2 a 3 horas para ele secar para a gente poder desenformar. Mas a cura total, a rigidez do silicone são 24 horas. Tanto que quando você desmolda ele tá até meio molengo. Depois ele fica rígido certinho depois de 24 horas. Mas a gente vai usar eles até o fim, tá? Eu vou usar mesmo assim, eu teria que esperar as 24 horas de cura, mas eu quero usar o silicone que a gente produziu hoje mesmo com vocês. Então a gente vai dar uma pausa aqui, não de 2 horas, para vocês vai passar segundos, mas para mim eu vou ter que esperar 2 horas pra gente desmoldar juntas. Então já se passaram aqui 1h30, não chegou nem a ser 1h30. E eu vou fazer uma loucura, eu vou desmoldar, tá? A partir de agora eu vou fazer tudo errado. É brincadeira, gente. Mas é um risco aqui, eu vou correr esse risco, porque eu quero desmoldar essas peças pra gente poder finalizar juntas. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui pela bandeja. Pra você desmoldar, você tem que remover a cola quente que você colocou, tá? Então, você vem com a sua unha aqui, ou com a ajuda de uma ferramenta, e remove a cola quente. Você puxa aqui a cola quente que você colocou, tá? Você faz isso nas 4 pontas, vai tirando a cola quente de onde a gente colou, ó. Beleza? Aí depois feito isso, você vai empurrar as paredes, tá? Você vai empurrar as paredes para abrir o seu molde primeiro. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Ó, vou empurrar a parede. E abrindo as 4 partes aqui. Tá bom? Então agora a gente vai puxar e arrancar tudo, tá? Mas lembra que a bandeja ela tá grudada no foam, pode ser que rasgue, tá? A gente quer que saia. Vou vir com o meu dedo aqui. Ó, e descolo. Tá? Nem rasgou o foam, dá pra gente usar de novo depois se a gente quiser. Então aqui, abemos um molde. Vamos tirar essa peça aqui de dentro, tá? Sempre fica no silicone uma pelinha aqui, ó, fininha, que você pode vir e acertar com um estilete, que é onde exatamente tá a madeira ainda, entendeu? Isso aqui você pode tirar depois e vir cortando, mas a gente pode fazer esse acabamento depois. Vamos só tirar a peça daqui. Viro de ponta cabeça e vou puxando, tá? Soltando. Ainda ele está molengo, né? Porque 24 horas para dar a rigidez total. Tcharam! Ó, vou mostrar pra vocês podem fazer assim, ó, delicadamente também com a mão, pra vocês tirarem essa pelinha fina aqui, ó, tá vendo? Ó, quiser fazer uma coisa mais certinha, você, antes de tirar, você pode vir até com o estilete agora também e acertando essa parte, tirando toda a lateral pra ficar bonitinha, ficar instagramável, né? Tá bom? Importante tirar aqui, mas tá perfeito, eu quero que vocês olhem. Criamos juntas aqui um molde do zero, tá? Vou vir com o estilete, ó, pra vocês verem
com cuidado, tá, gente? Tudo com muito cuidado quando vocês forem fazer. Se você estiver insegura, pode deixar isso também, tá? Mas é mais fácil pro desmolde. Então você sente a pele fininha, diferente o silicone fininho do que o silicone onde ele tá rígido, que é a parte que a gente não pode tirar, tá? Você pode fazer um acabamento mais certinho e tal, mas é só para vocês verem. Tá criado aqui o nosso molde pronto para receber massa poderosa. Então agora a gente vai fazer o desmolde do nosso potinho de vidro, tá? Então a gente passou aqui a cola quente em tudo, então como que eu faço? Eu simplesmente empurro, tá? Segura o acetato aqui, ó. Aí, ó. Então a gente vai empurrar, tá? Pode segurar assim. Ó, então a gente vai empurrar. Vou fazer isso aqui mais próximo de mim pra fazer uma força, tá? Beleza? Não grudou nada do silicone, o que grudou aqui foi a cola quente. Por quê? Porque eu deixei a cola quente torando aqui antes de usar. Ela tava tipo mega aquecida. Então ela até grudou de um jeito que tava difícil. Até pra tirar no fundo, vocês viram que eu tive dificuldade. Então, né, usem a cola, liga a cola quente, derreteu, usa. Não deixa ela toda a vida esquentando, até perigoso. Então, aqui a gente vai remover a fita. Tá? Vou tirar isso aqui daqui. Aqui ele infiltra um pouquinho, ó, porque a gente fez uma sobreposição aqui do cano, tá? Então levemente ele infiltra, só que isso não é um problema algum, tá? Isso não interfere em nada na nossa peça interna. Isso aqui é só a estética externa do nosso molde. Então o que a gente vai fazer? Simplesmente a gente vai abrir o nosso cano, sabe? Para um lado e para o outro. Aí você segura aqui quando sentir firmeza. Tira. Ó, então agora o que a gente vai fazer aqui? Como eu disse para vocês, esse é um desmolde, né? Que a gente faz com o molde aberto. Então a gente vai abrir o molde com a matriz aqui dentro, antes de tirá-la, tá? Então eu venho com o estilete e eu vou fazer 2 cortes dos 2 lados, nessa ponta e nessa ponta, tá? Eu não chego até o final do meu silicone com um corte, eu deixo mais ou menos um dedo, tá bom? Um dedo, menos um pouquinho de um dedo, vocês vão ver. Então bora que a gente vai cortar aqui a ponta, tá? Esse lado. Então eu vou com o estilete. Caralho, olha o estilete que a produção me dá. É que, meu, também... Que horas são? 10 horas da noite. A gente tá aqui desde as 9 da manhã. Vai ser com esse estilete molengo mesmo. Vou segurar com o dedo aqui. A gente vai cortando. Até não chegar ao fim. Vou mostrar pra vocês, tá? Ó, deixa eu passar pra essa câmera aqui que eu acho que... Tá vendo? Então, fechadinho. Tá? Fazer o mesmo corte na outra extremidade, tá? É isso. Agora a gente vai desmoldar a nossa peça. A gente faz isso antes por quê, Carla? Senão eu não vou conseguir desmoldar, você pode até rasgar. Olha eu falando pra essa câmera de novo. Eu tô cansada aqui, gente. É pra vocês, tá? Então, eu vou fazer o desmolde com o molde já aberto, assim fica muito mais fácil e eu não rasgo o meu molde, tá? Pra desmoldar, a gente vira de cabeça pra baixo, aperta o meio aqui e segura as paredes, tá? Pra sair a pressão. Então, tem que sair esse ar, então ele tá lá, você tem que ficar fazendo pressão e segurando pra remover o ar. Você vai sentir quando ele descolar, é muito nítido. Então, você vai fazendo assim, ó, aí já descolou. Aí quando ele descola, ele cai com a gravidade, tá? Olha esse molde. Olha que coisa linda que ele é.
toda a textura, tá? Da peça que a gente tem aqui vai sair no cimento também. Agora, sem enrolação, vamos encher de massa esse potinho e essa bandeja. Bora! Então, nossos moldes estão prontos e a gente vai encher aqui com massa. Eu não quero que você assista tudo isso e não coloque em prática. Isso é o pior para mim. Você chegou até aqui porque quer colocar a mão na massa e criar moldes e peças como essas, com as suas próprias mãos. Aproveita esse momento de inspiração, de empolgação e comece o mais rápido possível, sem procrastinar ou inventar desculpa. Começa hoje, se possível. Eu dou cursos online há mais de 4 anos, eu já fiz um monte de oficinas presenciais aqui no ateliê e a maior dúvida que eu tenho ouvido de quem está buscando iniciar seu próprio ateliê é: será que agora é um bom momento? Não! O melhor momento foi ontem e o pior é amanhã. O hoje é tudo que a gente tem e não fazer nada é a certeza do fracasso. Não existe fracasso, ou você acerta ou você aprende. Viver e empreender é exatamente isso. Eu tomei a decisão de largar tudo para empreender em um dos momentos de maior crise, tanto por causa da pandemia quanto da minha vida mesmo. Eu tinha acabado de virar mãe. Eu me via trabalhando demais, ganhando pouco, sem tempo para curtir os momentos com meu filho, e quem tem filho sabe como as fases passam rápido. E quando você já vê, o seu bebê não é mais um bebê. O Raul era um bebezinho até esses dias, agora ele tá comprido, pescoçudo, parece uma salsicha. E a Hannah então nem se fala, ela tá uma mocinha já tá tipo, me dá bronca. Mãe, tem 2 anos, gente, como assim? É assustador como tudo isso passa muito rápido. E se você piscar, perdeu. E eu tinha 2 opções: passar o dia todo fora de casa trabalhando para outra pessoa enriquecer, ou não trabalhar e cuidar da casa e da família, perder a minha renda, a minha independência. E eu não me via feliz em nenhuma dessas 2 opções. A vida é uma só. Pensando hoje, eu devia ter começado muito antes, mas tudo acontece na hora certa. Eu prefiro 1000 vezes lidar com o fracasso do que passar a vida inteira frustrada por não ter tido coragem de tentar. A maioria das pessoas já sonhou em empreender. É uma alternativa interessante, pois a gente vê nosso custo de vida aumentar, o salário congelado, e ter um negócio próprio seria incrível. Mas a maioria das pessoas nem chega a tentar por medo de arriscar. Não tem incentivo do governo, nem da família, nem de amigos, e também não encontra informação de qualidade. Empreender no Brasil é complicado, fora que a nossa cultura é de criticar novas ideias. Na hora de criticar e julgarem suas ideias, as pessoas fazem fila. Mas na hora de pagar os seus boletos não tem ninguém. É só você com você mesma. Por essas e outras dificuldades, eu me senti na obrigação de desenvolver esse método para poder contribuir com conhecimento específico e informação de qualidade, diminuir o risco e te incentivar em todas as etapas dessa jornada. E uma das coisas que eu mais amo nesse projeto é a comunidade das alunas, a comunidade poderosa. A gente tem que se cercar de pessoas que nos dão suporte, apoio e que caminham a mesma trilha que a gente, porque juntas nós somos muito mais fortes e a gente vai muito mais longe. Nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Esse é o lema do Empório Coralina, o ateliê da Cissa, que é minha aluna e é uma querida que está dominando muito a criatividade das técnicas de cavidade. Eu amei a sua visão, Cissa. Se estiver vendo aí, eu te admiro e sou sua fã, hein? Aí lá na frente, quando você tiver seu ateliê poderoso, produzindo e vendendo muito, vão te dizer que foi sorte. Não foi sorte não, foi a sua audácia e coragem para aproveitar uma oportunidade quando ela apareceu. Igual a minha aluna que vendeu os moldes de cubo que eu dei exemplo na primeira aula. Ela aproveitou a oportunidade quando apareceu, ninguém vendia molde, então eu vou vender eu. Mas aí, quando a oportunidade apareceu, ela estava preparada para pegar essa oportunidade. Por isso eu digo, independente da sua situação, da sua realidade, comece agora, do jeito que der. O feito é melhor que perfeito. E para quem acha que já tem ateliê demais, gente demais produzindo velas, artesanato com cimento, eu acompanho o mercado tanto nacional quanto internacional.
E o artesanato no Brasil está começando a ser valorizado agora. É um mercado que só está no começo. Todo ano eu participo da feira Mega Artesanal. Cada ano ela está maior e mais intensa, muito mais novidades, muitos nichos de mercado. Fora que a gente é brasileiro, né? Essa mistura maluca e essa cultura riquíssima que a gente tem nos dá um super poder, o poder da criatividade infinita. Não tem por que ter medo de competição se suas coleções são únicas e exclusivas como essas daqui que a gente está começando a produzir. Nos últimos anos, as pessoas elas começaram a passar mais tempo em casa. Com isso, elas começam a ficar mais exigentes com o que consomem e colocam também dentro das suas casas. Fora que, pelo menos, não sei, aqui em São Paulo, quanto mais a cidade cresce, menores ficam os apartamentos. Então, o que você coloca para dentro de casa tem cada vez mais importância. As pessoas não têm mais tanto espaço para ficar acumulando um monte de badulaque industrializado. Por isso, a procura pelo artesanal, pelo valor, pela essência, pela alma, um produto humano feito com carinho. Assim, a artesã se tornou cada vez mais valiosa e reconhecida. E tem mercado para todo mundo. E a hora é agora. Vou dar um exemplo para vocês das mídias sociais, né, que hoje a gente consome bastante. As pessoas, elas se cativam mais, ficam mais envolvidas com artesãs, né, que estão mostrando todo o processo manual. É mais humano, né? Você está lá produzindo uma peça, vendo a pessoa desmoldar. É interessante, então cada vez mais essa procura pelo trabalho artesanal. E com isso tem cada vez mais artesãs interessadas em comprar os seus moldes também para melhorar suas produções. A gente agora está participando de um renascimento do mercado artesanal. Bora, vamos encher esses moldes? Bom, agora então a gente vai fazer duas massas aqui. Massa poderosa e cimento poderoso. Seguinte, cimento poderoso, já falei as proporções na primeira aula, tá? Hoje a gente vai usar um cinza, a gente não vai usar branco, não vamos pigmentar. E a gente vai utilizar a massa poderosa. Eu quis trazer a massa poderosa porque eu quero fazer uma peça com vocês e desmoldar hoje mesmo para mostrar uma peça do começo até o fim de como que é, tá bom? Aqui a gente vai usar o cimento poderoso, ele vai demorar 24 horas para secar. Mas como eu sou a Ana Maria Brega, eu já tenho aqui uma peça pronta pra gente desmoldar juntas depois, tá? A massa poderosa, não vou passar a receita aqui, não cabe nessa aula, senão essa aula ia ficar 4 horas de aula, já tá super extensa, tá? Já tá muito mais longa do que eu havia projetado. Tudo sobre a massa poderosa, a receita, tá dentro do curso Ateliê Poderoso, tá? Você não precisa usar ela, se você usar o cimento poderoso, dá super certo aqui. Na verdade, não precisa nem ser o sol poderoso, você pode usar qualquer cimento e as argamassas que eu indiquei na primeira aula. Beleza? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Eu já deixei tudo umas proporções exatas só para fazer a mistura e a gente encher o nosso molde, que a brincadeira aqui é a gente encher o molde, tá? Antes, a gente tem um molde aberto, então a gente vai pôr um elástico, tá? Só para dar um aperto aqui, uma segurança dele não abrir quando a gente colocar a massa. Certifiquem que tá nivelado, tá? Colocando o dedinho dentro assim, que ele não tá assim, o molde, senão fica torto a peça também. A gente não precisa usar desmoldante aqui, tá bom? Caso você queira usar desmoldante, ele ajuda a preservar o seu silicone, tá? Mas é bem pouquinho, porque tudo transfere para a peça também. A gente não vai usar aqui nesse caso, tá? Então vamos lá, massa poderosa, eu vou usar um pigmento azul, vão ser peças azuis aqui. Então eu vou colocar aqui no líquido. E eu vou misturar. Ó, agora eu vou polvilhar aqui, tá? É a mesma coisa do cimento poderoso, é o pó no líquido, tá? Então vamos lá, esperar umedecer um pouco para começar a mexer. Eu mexo bem. Massa poderosa, ela seca rápido, é uma massa poderosa que ela seca em exatos 30 minutos, tá? E já tá pronta para desmolde. Ó, então ela é uma massa bem fluida, parece panquequinha, tá? Então a gente vai despejar no nosso molde. Beleza, agora vamos despejar. Tô sem luva, né?
Além de artesã, é mágica, hein? Você é louco. Bom, vamos lá, vamos despejar nossa massa aqui. A gente vai despejar. Que lindo esse azul. Vou dar uma batidinha aqui. Encher mais um pouquinho. Sobrou massa. Pera aí, que a gente tem mais moldes aqui pra encher, hein? Beleza. Eu tenho um molde pronto aqui desse copinho que eu mostrei de exemplo pra vocês no começo da aula, tá? Olha aqui, foi a mesma técnica que a gente usou para fazer esse daqui, foi esse copinho. Vou encher aqui este molde também. Beleza? É isso. Agora a gente vai encher o nosso copinho com o cimento poderoso. Na cor cinza a gente vai usar a cor natural do cimento mesmo, tá? Ó, aqui eu tô com cimento poderoso, tá? A gente vai usar a proporção de 35%, tá? Como eu falei na primeira aula pra vocês. Pode variar entre 35% a 40%. Então, vamos colocar. E batendo. O restante. Misturou. Então agora tá pronto aqui, misturado o nosso cimento poderoso. Eu vou despejar no nosso molde, tá? Despeja, tá? Não precisa chegar até o super fim. Agora aqui o tempo de secagem do cimento poderoso, 24 horas, e da massa poderosa em meia horinha, nem vou esperar meia hora, em 20 minutos a gente já vai desmoldar. Se você nunca trabalhou com artesanato, agora você está ficando craque e tem tudo para iniciar. E se você já é artesã, está aumentando ainda mais o repertório de produtos e está desenvolvendo ainda mais as suas habilidades. Mas por onde começar, Carla? Se você não tem um ateliê e não começou essa jornada, ótimo! Vai errar menos e com as informações certas. O primeiro passo é fazer um produto que você goste. Errado. Muitas artesãs erram logo no início achando que todo mundo é igual a ela, por preguiça ou por falta de método para analisar o mercado. O primeiro passo é entender e definir o seu avatar. Quem é o seu cliente ideal? Qual o problema dele que você pretende solucionar? Qual o produto que cativa e que soluciona o seu problema? E aí sim desenvolver um produto desejável. Se você não conhece seu cliente, como que você vai impressionar e gerar valor para ele? Claro que muitos tipos de pessoas podem estar interessadas no seu trabalho, mas quando você tentar agradar todo mundo, corre o risco de você não agradar ninguém. Por isso esse método ajuda você na comunicação e na criação de produtos. Finja que você não tem um monte de clientes, você tem apenas um cliente ideal. Escreva características dele e crie produtos customizados para ele. Ele representa um nicho, um perfil de clientes. Vou dar um exemplo aqui de avatar para não ficar tão abstrato. A sua cliente é uma mulher, né, que brevemente vai casar. Vai casar daqui a alguns meses. Então ela está em busca de itens de decoração, de lembrancinhas de casamento. Então aí é um avatar que você precisa avaliar. Depois que você identificar que seu cliente ideal, né, seu avatar é uma noiva, a sua comunicação toda tem que ser para noivas. Então a sua cliente vai se identificar
com a comunicação do seu ateliê e com seus produtos também. Depois, você será capaz de calcular custos e precificar produtos. É muito fácil errar aqui, tá? E acabar pagando para trabalhar. Já aconteceu comigo e acontece com muita gente. O segundo passo é a identidade do seu ateliê. Entender a sua personalidade, entender a personalidade da sua marca e em que canais você vai se comunicar e garantir que o conteúdo correto possa chegar para o cliente correto, seja por meio orgânico ou publicidade paga. Imagine o caso de seu ateliê vender produtos 100% naturais, retirados da mãe natureza, e a sua comunicação é futurista, urbana, com produtos de aparência industrial. A personalidade do ateliê está mal definida e os clientes percebem que não é autêntico. O terceiro passo é estrutura de vendas, ter um site, forma de pagamento, conta, CNPJ, emissão de nota fiscal. Tudo isso parece complicado, mas como tudo, só é complicado até você aprender. Depois disso, você terá uma estrutura que faz grande parte do seu trabalho de forma automatizada. Vale a pena, gente. O seu esforço tem que ser para divulgar o seu ateliê e trazer clientes. Então, deixe o momento da venda em si para a sua loja virtual automatizada, não você ficar respondendo direct ou WhatsApp tarde da noite. Se você ainda não tem um e-commerce, eu recomendo começar pelo Nuvem Shop, tá? Uma plataforma que eu uso hoje e é super profissional. O quarto passo é fazer um estudo das sementes de vendas do seu ateliê. O que é as sementes de vendas? É todas as possibilidades do seu ateliê fazer uma venda. Se questione aí, de que forma uma venda pode acontecer? Criar estratégias para cada uma dessas sementes de vendas. Quais ações são necessárias para fazer essas sementes gerarem vendas? Eu vou dar mais um exemplo aqui para vocês, tá? Uma semente de vendas comum é as vendas pelas mídias sociais. É muito comum ouvir, eu não consigo vender pelo Instagram, não sei mais o que fazer. Beleza, sua semente de vendas é o Instagram. É dali que saem suas vendas. Qual o seu plano? Qual a sua estratégia? Postar e esperar que as pessoas descubram sozinha você? O que você está fazendo para aumentar a sua audiência? Já pensou em clicar naquele botãozinho de impulsionar a publicação? Distribuir seu conteúdo para mais pessoas é fundamental. Você precisa ter novos clientes em potencial te ouvindo. E se você tiver seu avatar bem definido, você pode produzir conteúdo customizado especialmente para ele. Você vai saber o que falar no seu Instagram. Tá tudo interligado, gente, é um organismo. Boas estratégias fazem as sementes de vendas gerarem vendas. E se você crescer de forma organizada, pode ter cada vez mais e mais sementes ao mesmo tempo. Vende pelo Instagram, vende pelo Mercado Livre, vende em consignação em comércios locais, vende para revendedores, aceite encomendas customizadas e por aí vai. Mas para crescer, precisa de estratégia e organização. O quinto passo é pós-vendas. Definir um método de embalagem prática, estrutura de frete e cuidar para ter sempre uma boa reputação, uma reputação impecável, tá? E colecionar avaliações e depoimentos. É muito mais fácil você já vender para um cliente que já comprou do que vender para um novo. Não adianta ter feito um trabalho exemplar na criação dos produtos e nas suas estratégias de vendas e no final decepcionar na entrega e na experiência. Agora, para você acelerar a construção do seu próprio ateliê que produz e vende muito e conquistar a tão sonhada liberdade financeira, qualidade de vida e controle do seu próprio tempo, eu te convido para participar do curso Ateliê Poderoso. Nele eu tenho mais tempo para explicar todo o método completo e em detalhes, todas as sementes, estratégias e faíscas de vendas. Esse curso é um dos mais completos sobre velas artesanais e artesanato com cimento e massa poderosa, cimento poderoso do Brasil, tá? E além disso tem muito empreendedorismo e marketing para todos os tipos de artesãs. O Ateliê Poderoso é um curso para você que quer aprender a trabalhar com artesanato, mas é também para você que já é artesã
e já trabalha e quer se profissionalizar e alavancar as vendas do seu ateliê. Esse curso é para você que está buscando um trabalho que te permite ter liberdade e que traga uma renda a mais para sua família e para você mesma, mesmo que você tenha outro emprego ou outros projetos. Eu mesma equilibrei outros projetos com o meu ateliê por mais de anos. Esse curso também é para você que está se sentindo improdutiva e que aprendeu um artesanato super divertido e prazeroso que estimula a mente e as mãos. É para quem curte pôr a mão na massa mesmo, literalmente. Muita gente se interessa pelo curso apenas pela parte prática, mas na minha opinião, toda atividade para ser constante na nossa vida precisa trazer resultados e nem sempre são resultados financeiros. Se você for para academia, por exemplo, depois de 2 meses indo lá bonitinha todo dia e não perceber nenhum resultado, você desiste, não tem jeito. Por isso, muitas alunas se inscrevem no curso em busca da parte prática e se surpreendem quando entendem o potencial e os resultados que o artesanato pode trazer na sua vida. Se inscrevendo no curso, você vai fazer parte da comunidade mais poderosa desse Brasil. E não só do Brasil, tem alunas do mundo inteiro, tá? Fazer parte de comunidade é fundamental em todos os aspectos. A comunidade é um ambiente onde você vai poder conhecer outras artesãs como você, compartilhar suas peças, seus produtos, suas experiências. Eu compartilho o que eu aprendi até hoje. Não significa que eu sei tudo, tá? Eu aprendo muito com as minhas alunas todos os dias. E isso pode ser muito valioso para você também. O empreendedorismo, às vezes, pode ser solitário, mas ele não precisa ser. Vamos trabalhar de uma forma menos competitiva e mais colaborativa. Você vai fazer parte dessa rede de apoio poderosa que é a nossa comunidade. Basicamente, é um grupo fechado no WhatsApp, onde você é livre para compartilhar seus sucessos e suas frustrações também, tirar dúvidas e se atualizar rapidamente sobre as novas tendências do mercado. Dá uma olhada no que está rolando na comunidade para vocês verem como é rica essa troca de experiências. O curso do Ateliê Poderoso tem todo o conteúdo de todos os avulsos e muito mais. Tudo para você criar sua marca, sua linha de produtos, sites, estratégias avançadas de marketing, adaptado para o mercado de artesanato, tá? É de longe o curso mais completo para quem quer empreender no artesanato. Fora as aulas práticas, eu ensino praticamente tudo que eu sei. Eu vou mostrar todas as técnicas que você vai aprender durante a live de abertura das inscrições, tá? O Ateliê Poderoso sempre teve acesso vitalício. Compra e acessa para sempre. Mas como ele é atualizado sempre que eu crio um curso novo, isso vai mudar. Atenção, o Ateliê Poderoso vai deixar de ser vitalício e vai funcionar no formato de assinatura anual. É muita atualização no curso. Então, para quem continuar recebendo atualizações, será necessário assinar o curso novamente. Se você é aluna, não se preocupe, continuará sendo vitalício para vocês. Essa mudança vai acontecer a partir de junho, mas o acesso ainda será vitalício para quem se inscrever nessa turma 7. Sim, você vai se inscrever no Ateliê Poderoso nessa turma e vai ter o acesso vitalício. E acesso a todas as atualizações que rolarem também. O curso custa R$ 900, mas para incentivar você a iniciar essa jornada, dessa vez o curso estará com 20% de desconto. Então de R$ 900 ele está por R$ 720. Acesso vitalício, hein? Não se esqueça. Acho que é a melhor oferta que eu já fiz do Ateliê Poderoso, porque além do desconto do curso, ele está mais completo do que nunca. E tem muita técnica legal por vir ainda. Por ser uma oferta tão agressiva, eu vou disponibilizar apenas 80 vagas. Apenas 80 novas poderosas. Se você não puder aproveitar agora, não se preocupe. O curso vai continuar disponível, porém em formato de assinatura, que também vale muito a pena. E como se inscrever?
É simples, eu vou abrir as inscrições no dia 26/5 às 11 horas da manhã. É esse próximo domingo. Assim dá tempo de todo mundo assistir às aulas do evento, tirar dúvidas e se preparar para a abertura das inscrições. Eu vou enviar o link de compra nos grupos de WhatsApp e vai ficar disponível no Instagram do Concon também. Como eu tenho vagas limitadas dessa vez, tenho medo que muita gente não consiga a vaga. Então eu tenho um grupo VIP e eu vou enviar o link de inscrições 30 minutos antes por lá. Isso pode aumentar as chances de você garantir a sua vaga no Ateliê Poderoso. Além disso, as 5 primeiras inscritas no curso vão ganhar um kit de insumos do Concon. É um kit super poderoso com molde de luminária, fios completos, moldes de cano de acrílico de todos os tamanhos, quilos de cera, pavio, essência, lâmpada e muitos mimos. Entrar no grupo VIP é uma prova de compromisso com a sua evolução. Então eu quero retribuir e facilitar ao máximo sua produção aí. Quero ver todo mundo com a mão na massa, hein? Então não perca tempo. Terminando a aula, entre no grupo VIP clicando no link abaixo desse vídeo, tá? E eu vou te orientando tudo por lá. Então bora desmoldar essas belezinhas aqui e também fazer o acabamento final, hein? Que tem a parte de impermeabilização. Então bora desmoldar. Aqui o nosso cimento poderoso ainda tá líquido, como vocês podem ver aí no vídeo, ó. Só que a nossa massa poderosa tá perfeita pra gente fazer o desmolde, tá? Então vamos desmoldar primeiro a nossa bandeja. Eu vou colocar isso aqui pro lado. E na real eu vou trocar, né? Já vou pegar o pronto, né? Pra aí a gente desmoldar também. Então, vamos começar pela massa poderosa, tá? Então, vamos começar pela bandeja. Eu viro assim, abro na lateral e puxo. Olha como é fácil o desmolde desse molde que a gente criou juntas. Olha que perfeição. Lindo esse azul, né? Agora a gente vai fazer o desmolde do potinho. Que foi um pote aqui, que é o que eu mostrei de exemplo para vocês. Sobrou massa, né? Então, aperta aqui o fundo e vai apertando na lateral. Como ele é um molde retinho, não precisei fazer abertura na lateral, né? Ele é um molde de desmolde ideal aqui, ó. Ele fica bem retinho. Vocês podem ver, olha que interessante. Olha quanta coisa vocês estão aprendendo hoje, hein? Então tem esse daqui, agora vamos fazer o desmolde. Deixa eu afastar aqui, para eu fazer o desmolde aqui e a câmera pegar, tá? Viro de ponta cabeça, aperto o fundo aqui e segura a lateral. Ó, já saiu a pressão. Quando sair o ar, ele vai caindo aos poucos. Fica sempre bem próximo à mesa para ele não despencar, tá? Olha que coisa linda. Olha como ele copiou toda a textura do nosso potinho. Ficou perfeito. A gente criou isso aqui do zero hoje, hein? Olha essas peças. E tem a luminária também, que eu vou pegar pra gente fazer a impermeabilização. Mas olha que legal aqui. Olha como é legal também o cimento poderoso, né? Ele, como eu disse pra vocês na primeira aula, praticamente não tem bolha. Ele tem o tato, o aspecto dele é lisinho, é sedoso. É muito interessante esse cimento. Agora, quero falar uma coisa pra vocês antes da gente ir pra parte final da impermeabilização, tá? Essas peças que a gente tirou aqui, elas servem de matriz também. Você não precisa usar aquelas do vidro, aquela do bambu, né? Você usa essas peças como matriz. E olha que interessante, você pode pegar uma bandeja dessa aqui que a gente fez com a massa poderosa e fazer uma customização, tá? Então você pode colocar o que você quiser, a sua marca, né, em alto relevo. Sei lá, você quer dar um acabamento, lixar melhor, deixar mais lisinho, você faz isso, depois faz novos moldes. Então é perfeito. Eu particularmente adoro a massa poderosa para criar matrizes. Eu tenho um monte de matriz de massa poderosa. Vou dar um exemplo para vocês que eu tenho aqui, tá? Do molde de tronquinho, né? Que eu fiz o vídeo para vocês verem. O molde de tronquinho, a primeira vez que eu fiz, eu usei o molde original, eu usei o próprio tronquinho. Mas depois, para facilitar, porque às vezes aqui, né, como ele é um molde natural, ele pode ressecar, pode acontecer um monte de coisa. Então, antes de acontecer qualquer coisa, eu já tirei do molde que eu criei do tronquinho
uma matriz de massa poderosa. A partir daqui eu consigo fazer diversos moldes, eu já tenho minha matriz, então eu só vou fazendo mais moldes. Isso aqui é perfeito, tá? É até bom você ter matrizes extras, se você quebrar, acontecer alguma coisa, você tem outras matrizes, você não precisa se preocupar em fazer tudo do zero. Então é isso, agora bora limpar essa mesa pra gente impermeabilizar nossas peças. Bom, chegou o momento final, o momento da gente impermeabilizar, selar nossas peças aqui para o cimento não ficar saindo pozinho. E é uma forma da gente selar também, se caso você queira plantar um vasinho ou até mesmo encher de cera, é importante impermeabilizar, tá? Aqui a gente vai usar uma resina, tá? Que ela é a base de água, é uma resina impermeabilizante e ela é própria para esses cimentos autonivelantes, tá bom? Então você encontra facilmente de diversas marcas aqui, a gente tá usando Sherwin-Williams. É assim que fala? Sherwin-Williams. Não, como que você fala? Sherwin-Williams? Sherwin-Williams. Aqui a gente tá usando a marca Sherwin-Williams? Sherwin-Williams. Então, quando você for comprar, né, a sua resina impermeabilizante, que seja a base de água, tá bom? Leia o rótulo. Tem fornecedores que mandam diluir, eu gosto de passar direto, tá? Então, vamos lá. Vamos utilizar uma esponjinha de cozinha, só que eu cortei em quadradinhos aqui, tá bom? Acho mais fácil para aplicar. E se você esquecer de lavar depois, você perde só a esponjinha, não perde um pincel. E eu não gosto do pincel porque eu acho que fica a marca da cerda, tá? Então aqui a gente já tá com a nossa resina. Eu já mexi, então eu só vou aplicar. Vou pegar um pouquinho, tá? Tirar o excesso e ir aplicando na minha peça. A primeira demão é bem visível, tá? Porque ela vai mudar o tom da peça. Não necessariamente ele vai ficar nesse tom que você tá vendo. Mas ela vai, a primeira camada você consegue visualizar melhor. A segunda, ela já não infiltra tanto, porque já vai ter uma primeira camada de selante, tá? Aqui a gente tá com uma brilhante, mas existe fosca no mercado também. Assim, mantém mais a característica do cimento a fosca, tá? Então você vai passando tudo aqui embaixo. Assim. Passando em toda a superfície. Em todos os cantinhos. Devia estar sem a lâmpada, né? Peraí, eu quis fazer um charme aqui pra vocês, depois a gente coloca a lâmpada. Fica mais fácil pra gente aplicar. Então é de pouquinho, tá? Vai aplicando. Não vai passar lá dentro do soquete, tá, gente? E continua aplicando na peça inteira. Quantas demãos, Carla? Normalmente eu uso sempre 2 demãos para aplicar impermeabilizante, tá? Mas aí vai de você. Tempo de espera para dar a segunda demão. Depende do tempo do fornecedor, tá? Cada fornecedor fala um momento. Agora a gente vai fazer no potinho. A gente começa a fazer interno, tá? Esse potinho aqui que a gente desmoldou juntas agora, já tinha feito ele faz em 2 dias já. Já tem 48 horas, então por isso que eu tô impermeabilizando, tá? Se você desmoldar em 24 horas, espera um pouco ele evaporar a água ainda. Você sente isso na cor da peça. Quando você desmolda, ela tá mais escura. Depois ela vai clareando, ela vai secando. Ó. Feito, tá? É isso, gente. Olha quanta coisa linda que tem aqui na mesa, que eu fiz usando as 3 técnicas que eu acabei de ensinar para vocês. Olha as possibilidades que vocês têm para fazer. Muito obrigada por ficar aqui até agora, por ficar comigo nesse evento maravilhoso. Eu amei e mal posso esperar para te conhecer melhor. Então eu te espero domingo na abertura das inscrições do curso do Ateliê Poderoso e bora colocar a mão na massa.